Bom, boa tarde, gente. Estamos aí retomando as atividades do grupo do Lápis aqui no nosso segundo semestre de 2023. Acho que essa é a nossa primeira atividade com essa característica, Ellen, de convidar um colega assim de atuação profissional semelhante a muitos de nós aqui para fazer o lançamento de um livro. Acho que já conversamos sobre teses e artigos, mas acho que a produção de um livro, esse está sendo, acho que um primeiro momento característico, né? Então, acho que o tema do seu livro vai chamar muita atenção, acho que pelos nomes e as pessoas que eu já conheço aqui, tenho certeza que muita gente trabalha diretamente com estudantes de ensino superior, em diferentes dimensões, mas muitas trabalhando aí na dimensão da aprendizagem, né? E aí acho que o livro que já foi lançado oficialmente, digamos, há cerca de um mês atrás, a gente está tendo a oportunidade de fazer um segundo lançamento, digamos assim, ou uma oportunidade de conversar sobre o livro, né? O livro é da Ellen Vieira de Oliveira, ele chama Jornada Acadêmica, Aprendendo a Aprender na Graduação. A Ellen, nossa colega, ela é psicopedagoga. Eu acho que ainda vou te apresentar como psicopedagoga, que estava trabalhando na PUC, ou está trabalhando na PUC até hoje, né, Ellen? Amanhã toma posse como professora do Colégio Pedro II, mas nesses últimos anos aí no trabalho de psicopedagoga, junto à PUC do Rio de Janeiro, estava trabalhando na linha de frente aí com os estudantes, né, atendendo esses estudantes nas diferentes demandas. A gente sabe que algumas interligadas aí entre psicologia, educação, por vezes serviço social, para além de outras áreas, né? E acho que fruto dessa experiência de trabalho profissional da Ellen resultou nesse livro, né? E acho que além de atividades, dicas, né, materiais que muitas vezes a gente já conhece e já utiliza numa série de atividades, o interessante do livro, acho que digamos assim, a analogia, né, feita com uma viagem, né, ou seja, ela propôs a gente pensar esse planejamento, essa organização dos nossos estudos e os estudantes, pensando numa viagem, desde olhar o trajeto, pensar o carro, e uma viagem que parece muito interessante, né? Saindo do Rio de Janeiro para o Recife, talvez aí com algumas paradas, assim, né? No Espírito Santo, de repente, na Bahia, para a gente também poder aproveitar a trajetória, e acho que a metáfora utilizada, ela é muito importante, acho que nesse processo de aprendizagem dos estudantes, que muitas vezes focam nos resultados, né? Acho que a metáfora escolhida é muito mais no sentido de aproveitar a viagem e não só a chegada ao Recife, que com certeza tem lá suas belezas, seus encantos, mas o trajeto também pode ser tão encantador quanto a chegada no Recife, né? Então, acho que essa metáfora ela é bem interessante. Eu já fiz a minha leitura, estou com o livro aqui, não sei se a câmera consegue pegar para a gente fazer a propaganda, e ele é um livro, acho que, bem didático, né? Acho que você pensou ele digamos, numa conversa diretamente com os estudantes, embora ele possa se tornar um material de apoio para nós, assim, profissionais, eu acho que a leitura dele foi pensada diretamente para os estudantes. Então, antes de eu dar mais spoilers do livro ou qualquer coisa, Ellen, eu já passo a palavra para você para apresentar o livro, e aí depois, ao final, acho que a gente pode conversar desde o conteúdo do livro até dúvidas do tipo, nossa, como é escrever um livro ou transformar a prática num material direto para os estudantes e por aí vai. O livro foi publicado agora, recentemente, né, pela editora CRV, ou seja, ele está fresquinho aí, daqui a pouco a gente coloca aqui no chat também o link onde o livro está disponibilizado para quem tiver interesse. Obrigado, Ellen, boa tarde, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Carlos, pelo convite, pela apresentação. Boa tarde a todos e todas. Fico muito feliz de poder compartilhar, depois do lançamento que a gente fez aqui no Rio. Esse é o primeiro momento que eu estou, e o lançamento foi
Tiveram pessoas da área da educação, da PUC, principalmente, lógico, mas essa é a primeira vez que eu converso do livro com as pessoas que possivelmente estão diretamente ligadas ao conteúdo do livro, né? Ele não, assim como o Carlos falou, ele não é só... na hora que eu escrevi, logicamente, a minha mente estava totalmente direcionada para os alunos, para os estudantes. Porém, eu também sempre acreditei que esse livro pudesse ser um instrumento para aqueles que trabalham junto nas instituições de nível superior, podendo até alcançar quem está ali trabalhando com orientação educacional no ensino médio, terceiro ano, que já vai entrar no ensino superior. Ele também é um livro para quem está chegando, principalmente para quem está chegando no primeiro ano, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, agradeço muito o convite, eu estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar, e muito mais feliz, além de compartilhar, poder estar no segundo momento no bate-papo, que eu acho que é isso que é o mais importante, da troca, da percepção de quem já pôde ler o livro, isso é muito rico. Eu pretendo continuar a fazer para outras etapas, né? Eu estou migrando de etapa agora, de atendimento de etapa, eu ainda sou psicopedagoga, porque eu tenho uma clínica, eu continuo trabalhando numa clínica, além da PUC, eu sempre trabalhei numa clínica, né? Fazendo clínica mesmo. Vou continuar, a psicopedagogia é o meu campo de paixão, desde o meu primeiro dia de graduação. Eu vou explicar um pouquinho isso na minha jornada. Hoje eu estou num limbo, que na realidade eu pedi demissão da PUC ontem, hoje eu estou desempregada, só estou na clínica, na realidade, e amanhã eu começo no Colégio Pedro II, no qual eu passei um concurso, que eu estava aqui conversando com o Carlos. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar agora, deixa eu só me achar para eu compartilhar aqui. Aí do lado da mãozinha aí. Aí dizem se vai dar certo. Perfeito, está compartilhado, Ellen. Isso. Aí vocês conseguem ver agora meu PowerPoint? A gente consegue ver, sim. Só que eu deixo de ver vocês, tá? Agora eu só vejo o meu PowerPoint, deixo de ver. Eu não sei como a gente vai deixar as perguntas para o final. Aí aqui não tem, eu acho que a questão do chat, da mão levantada. Eu acho que isso é uma característica do Meet, né? Quando eu projeto, eu não vejo mais as pessoas, eu só vejo a minha tela aqui de projeção. É isso mesmo. Mas se alguém fizer alguma pergunta, ou levantar a mão, ou tiver algum problema com o PowerPoint, eu te aviso aqui, Ellen. Por favor, tá bom? Que aí eu vou seguir aqui falando, imaginando vocês, porque eu não estou mais vendo. Então, como a prova que você fez recentemente aí no concurso, imaginando um público, né? Assim, conversar com a gente, sem a gente, com você aí. Isso, mas tenho certeza, o bom disso é que, de alguma forma, a gente fica imaginando quem está do outro lado. Mas, então, vamos lá. Esse é o livro, essa é a capa do livro que a gente pensou. Jornada Acadêmica, Aprendendo a Aprender na Graduação. A gente meio que surfou nessa troca de palavras que vem muito em voga ultimamente, que é o aprender a aprender, né? Ela já vem cunhada há muito tempo, porém, eu acho que ultimamente isso vem crescendo cada vez mais, e tem livros, enfim, discussões a partir disso. A graduação é um público no qual eu trabalhei muito tempo, e foi ali que eu tirei todo o meu material para que eu pudesse pensar e construir esse livro. Antes de começar, eu vou fundamentar de onde eu estou falando. Eu acho isso sempre muito importante, a gente delimitar da onde é o nosso lugar de fala, porque eu posso falar disso de diversos lugares, de diversas instâncias, de diversas formações. Então, vou falar de onde eu estou falando, qual é a minha formação e qual é a minha experiência a partir disso, ok? E aí isso vai se construindo. Como eu falei, a minha paixão pela psicopedagogia começou lá no início da minha graduação. Na realidade, minha primeira graduação foi em letras. Eu tenho uma graduação em letras, que era a minha primeira escolha no vestibular. E aí eu fui muito animada a fazer letras, mas também passei para pedagogia e fui testar pedagogia. Esse negócio de testar pedagogia me roubou completamente, que eu fiz a matéria de psicologia da educação, que depois eu faria em letras na licenciatura, mas foi a minha primeira cadeira na pedagogia e eu fiquei apaixonada. E eu falei, é isso que eu quero para o meu caminhar.
E aí eu terminei a faculdade de letras, mas eu mudei toda a minha percepção para a faculdade de pedagogia. No final da faculdade, fui fazer o curso de psicopedagogia em São Paulo, no NASP, e ali eu vi que era isso que eu queria, de alguma forma, trabalhar. Só que a minha vida, no início, foi muito mais para a escola. E aí eu fui trabalhar em escola, fui trabalhar na UFJF, no CAED, com avaliação e políticas públicas. Fiz um mestrado em educação, doutorado em educação. E aí foi muito interessante, porque apesar da minha paixão na psicopedagogia começar lá no início da graduação, e eu fazia o curso, assim que eu terminei letras, eu comecei o curso de psicopedagogia, eu estava depois para terminar a graduação em pedagogia, mas só que eu não cliniquei, eu não fui para a clínica, eu fui para a escola, né? Fui ser professora, eu fui orientadora educacional, e aí no doutorado eu fui fazer meu doutorado fora do Brasil. E aí eu larguei meus empregos aqui, saí do mercado de trabalho e fui fazer um doutorado fora na área de educação. Quando eu voltei, eu estava desempregada. E aí eu falei, agora, é o momento, vou abrir a minha clínica. E aí comecei a clinicar, estava gostando muito, fiquei um ano, né, nesse período de clínica, numa clínica, né, entrei numa clínica já de uma pessoa, e aí apliquei para a PUC como psicopedagoga. E aí entrei para a PUC. E aí a questão era, e agora? Porque na clínica, quem atua diretamente com a psicopedagogia sabe que a formação em psicopedagogia e a clínica psicopedagógica, ela é majoritariamente infantil e adolescente. Muita criança, né? Adolescente você tem, mas você tem muita criança. E todo a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento, o material, ele é muito voltado para esse público. Ele é completamente voltado para a educação básica. E quando eu me vi na PUC, eu pensei, e agora? Né? O que eu vou fazer? E aí vem essa grande pergunta, né? A psicopedagogia no ensino superior, a pedagogia no ensino superior. Eu acho que muitos aqui, eu não sei quantos aqui têm a formação em psicopedagogia, mas muitos têm a formação em pedagogia para atuar nos núcleos de orientação, de atendimento, varia o nome decorrente à instituição, né? Então, tanto no campo da psicopedagogia como no campo da pedagogia, há uma grande questão de produção de material para a fase adulta, para a formação da aprendizagem adulta. A gente tem na pedagogia androgia, né? Andragogia, se eu não me engano, se eu não estou errada, que é um nome que, assim, a gente não usa muito, não foi um nome que eu acredito que aqui no Brasil pegou e a gente não fala, a gente fala pedagogia para tudo. Atualmente, aí me corrijam, por favor, se eu estiver errada, mas a percepção que eu tenho é que os cursos de graduação em pedagogia continuam com a formação estritamente voltada para a educação básica, você não vê uma formação voltada para outras fases do desenvolvimento humano. Para além do ensino superior, a gente tem a psicopedagogia e a pedagogia voltada para a terceira idade, para os idosos, e a gente vê pouco nessa ação. Tem pesquisas direcionadas a isso, sempre nesse lugar, né, do ensino superior, quando a gente fala em educação para adulto, tem um recorte ainda da educação de adulto para o ensino superior. A gente esquece que, para além da educação de adulto no ensino superior, a gente tem outros tipos de formação de aprendizagem na vida adulta, né? Mas a gente ainda não conseguiu nem dar conta do ensino superior, não dar conta, que eu acho que isso é uma pretensão muito grande, na realidade, mas nem conseguir, do jeito que a gente tem esse olhar para a educação básica, a gente não conseguiu ainda ter para o ensino superior. Muito menos para outras instâncias da aprendizagem na vida adulta, né? Como a formação continuada dentro das empresas, tem a pedagogia empresarial, tem o desenvolvimento e a aprendizagem que você vai levando de forma individual ao longo da vida. Esses tópicos ainda são rasamente abordados pela pedagogia e pela psicopedagogia. Então, eu entro nesse campo, quando eu volto do doutorado, pensando já como eu estava sem emprego,
decidi aplicar e fazer essa caminhada para a psicopedagogia, mas sem muita referência, porque o meu estudo foi completamente voltado para a criança e a clínica, e eu entro na PUC dessa forma, né? Então, eu venho do NUAP, que é o Núcleo de Orientação e Atendimento Psicopedagógico, que é uma parte do atendimento. A gente, na PUC, tem a RAI, que é a Rede de Apoio ao Estudante. Dentro da RAI, são diversos atendimentos ofertados para os estudantes. Um deles é o NUAP, que é onde eu trabalhava. Tem o atendimento psicológico, tem atendimento setorial, como o Sou CTC, que é direcionado para o pessoal da tecnologias, e o NUAP é um núcleo que tem alguns serviços, dentro dele o psicopedagógico. E aí, como é que funciona esse serviço, né? Esse serviço, o aluno se inscreve e vai fazer o atendimento dentro da instituição. E aí, esse é o primeiro nó que a gente encontra, né? É um atendimento clínico dentro da instituição, um atendimento institucional, porque a gente está dentro de uma instituição. Como é que a gente vai direcionar esse atendimento? Quais são as demandas que o aluno aprende? Então, a partir desse momento que eu chego para ter esse trabalho, eu começo a pensar como é que eu vou atender, quais são as maiores preocupações, quais são as maiores demandas que apresentam e como eu posso, de alguma forma, contribuir com o processo de aprendizagem desse aluno. Logicamente, há outras frentes de trabalho, né? A frente direcionada com coordenadores de departamento, com professores, com oficinas em geral, mas o livro está muito pensado, e aí a gente vai ver no final de uma forma um pouco mais amarrada, de como eu pensei num protocolo, na realidade, para atender esses alunos. Então, como é que eu trabalho o atendimento lá? A prerrogativa era atendimento em grupo, né? Então, como é que eu trago um atendimento em grupo? Como é que eu faço um atendimento em grupo? Como é que eu trago esse aluno para um atendimento em grupo? E eu consigo contribuir com as suas demandas acadêmicas, né? E, logicamente, quando a gente pensa em demandas acadêmicas, e aí a psicopedagogia, ela vai trabalhar diretamente com essas demandas acadêmicas, mas só que essas demandas acadêmicas são perpassadas por outras questões. A gente sabe que a gente não vem para o aluno senta e fala, eu estou com problema para estudar para a prova. Não é só isso que ele vai falar, ele vai trazer todo o seu universo de questões e ali a gente vai ver o que no meu caso, né? O que eu, como psicopedagoga, posso intervir e quais são os pontos que eu vou encaminhar para uma psicóloga, para um psiquiatra, para o coordenador do curso, para outro sistema, para outro médico ou para uma fono. Então, a gente também faz essa triagem para entender qual é a demanda, o que está ali por trás dessa demanda, quais são as coisas que estão perpassando essa demanda, e a partir disso, quais são as ações que a gente vai fazer frente a esse aluno. Logicamente, aí a gente tem também um primeiro obstáculo que acontece um pouco também quando a gente está lidando com crianças e adolescentes. É o conhecimento. O que é psicopedagogia? Né? Os alunos, às vezes os professores, assim como os pais das crianças, quando falam psicopedagogia, o que é? Psicologia? É uma professora? Qual é a atuação? Então, os alunos chegam sem muito saber efetivamente qual é o papel e o que ele vai fazer ali conosco. Então, no primeiro momento, a gente vai chegar e vai escutar a demanda desse aluno. O que traz esse aluno? Qual foi o fato, os fatos, os acontecimentos, o que vem acontecendo que esse aluno veio em busca de ajuda da instituição. E aí, a partir dali, geralmente, eu tenho uma forma de explicar da psicopedagogia para ficar um pouco claro para quem muitos não conhecem qual é a ação psicopedagógica, é dizer, olha, todo sujeito é capaz de aprender, não importa a condição desse sujeito, todo sujeito é capaz de aprender, né? Isso é uma prerrogativa do ser humano, da aprendizagem, né? Porém, entre o ser humano e a aprendizagem, por vezes, a gente tem algum obstáculo. Esse obstáculo pode ser pequeno, esse obstáculo pode ser médio, grande, enorme, né? Pode estar atrapalhando, pode estar impactando, pode estar inviabilizando essa aprendizagem.
E aí, o que a gente vai fazer com esse obstáculo? Como a gente vai agir frente a isso? É um pouco a ação da psicopedagogia. Como é que a gente vai levar esse sujeito até a aprendizagem? É um pouco a ação da psicopedagogia. Entendendo o sujeito, entendendo a aprendizagem, entendendo esse obstáculo. Às vezes eu consigo remover esse obstáculo, mas na maior parte das vezes eu não consigo remover esse obstáculo. E aí a gente vai criar uma ponte, a gente vai criar uma passagem subterrânea, a gente vai desviar o caminho, a gente vai redimensionar esse obstáculo, não sei. Junto, a gente vai ver o que pode fazer para que esse sujeito aprenda. E é um pouco assim que eu conversava com os alunos para que a gente pudesse entender. E às vezes tem alguma questão que é do neurodesenvolvimento, que já vem com o sujeito, né? E tem outras questões que acontecem na vida. Às vezes, uma mudança de cidade. O aluno veio de outra cidade para vir morar. Eu sou do Rio de Janeiro, né? O sotaque, eu acho que já é muito entrega. E aí, vem morar no Rio de Janeiro sozinho, sem ninguém. E aí começa a ter muita saudade, tristeza, ansiedade. Não consegue se inserir em novos grupos de amigos, isso acaba sendo uma dificuldade. Então, isso é um obstáculo, ele está ali emocionalmente mais fragilizado ou com dificuldade de lidar com essa nova situação. Isso é um obstáculo que pode atrapalhar no seu rendimento frente à aula, né? Então, a gente tem vários tipos de obstáculos, e a gente tem que pensar nesses obstáculos, e às vezes precisa fazer um atendimento que seja casado, né? Porque a psicopedagogia ela não lida com as questões emocionais pura e simples. Eu estou com ansiedade, eu não vou trabalhar com ansiedade, não. Eu vou trabalhar a ansiedade frente à aprendizagem. A ansiedade eu tenho que encaminhar, e a gente encaminha para o trabalho da psicologia, e às vezes, muitas vezes, o conjunto desse trabalho é o que mais favorece. Então, eu venho desse contexto, eu venho desse movimento de que eu entro numa instituição com conhecimento da psicopedagogia, mas como é que eu posso trabalhar de forma mais assertiva com esses alunos universitários? Como eu já entro, quando eu entrei para a PUC, eu estava fazendo meu doutorado, né? Porque eu fui fazer o doutorado fora, eu não fiz sanduíche, eu fiz ele todo numa instituição fora, mas eu fiquei quase 2 anos na instituição e vim para cá colher dados e fazer a produção. A orientadora tinha parceria com a USP, depois eu ia voltar para fazer a defesa. Então, eu comecei a trabalhar nesse momento que eu estava aqui. E aí, como eu já estava nesse processo do doutorado, além dos alunos de graduação, eu também atendia os alunos de pós-graduação, que é de mestrado e doutorado, que tinha outras demandas e outras questões, que aí é um pouco outro tipo de atendimento, que difere um pouco da graduação. Mas aí eu resolvi focar o livro na graduação. E aí vem a pandemia. Não vou aqui me estender em falar os desafios da pandemia, acho que isso já foi muito batido, a gente já trabalhou e debruçou ao longo da pandemia e depois da pandemia, quais foram as dificuldades que a pandemia trouxe da gente construir o barco e navegar ao mesmo tempo. Foi muito caótico. E eu estava na PUC nesse ano, e por que eu coloco esse slide aqui antes da gente começar efetivamente a falar? Isso é todo um preâmbulo para entender um pouco de onde surgiu o livro, né? Foi na pandemia que eu resolvi escrever. Então, eu entrei na PUC, eu acho que em 2018, e aí eu passo 2018, 2019 desenvolvendo e trabalhando e aperfeiçoando esse protocolo de atendimento, que eu achava um pouco mais assertivo trabalhar com protocolo do que com demanda livre, como a gente faz na clínica, ou seja, a gente recebe, eu tenho um objetivo que eu vou cumprir esse mês com a criança, e eu alcanço esse objetivo, e eu vou trabalhando outros objetivos que eu já vi na avaliação da criança. O protocolo ele é um pouco diferente. Eu tenho as sequências que eu vou seguir, os pontos básicos que eu tenho que trabalhar e, logicamente, como é em grupo, as demandas que os alunos traziam, a gente ia trabalhando dentro do protocolo, a gente ia discutindo ali dentro. E aí foi na pandemia, num momento caótico, da gente tentar descobrir como é que a gente ia fazer esses atendimentos e muitas reuniões e tal, eu pensei, por que não, então, estruturar isso em uma produção para os alunos, né? Comecei a ver vários materiais interessantes que as universidades faziam. Como você pode estudar? Eu falei, gente, falta esse material, falta um material para que esse aluno possa olhar
e se identificar na sua jornada durante a universidade, né? E aí isso foi uma construção muito, eu vi muita universidade produzindo materiais por conta da pandemia para ajudar esse aluno nesse momento. Logicamente, um momento atípico, acho que merecia realmente atenção. Mas por que a gente não faz isso de uma forma que ele possa ser ajudado em qualquer período da sua vida? E aí eu pensei no livro, eu falei, é o momento de eu escrever. Minha primeira grande dificuldade, minha escrita é estritamente acadêmica. Eu tenho uma escrita desde cedo muito acadêmica, muito voltada para artigo. Eu considero que eu tenho uma facilidade, não uma mega facilidade, mas eu tenho uma facilidade, quando eu já tenho estruturado o que eu vou escrever, eu tenho uma facilidade para escrever, só que é sempre muito acadêmico, isso sempre foi um ponto que me pegou. E fazer o livro nesse tom de conversa foi o meu primeiro grande desafio, tirar toda a estrutura de acadêmica, de escrita de acadêmica, para voltar num tom de conversa, porque o aluno não ia se interessar se fosse uma coisa estritamente acadêmica, sabe? Eu pensei, ainda é um objetivo, um capítulo de livro ou um artigo direcionado para profissionais, mas esse eu queria uma conversa voltada para o aluno, e não foi fácil. Eu acho que esse foi meu grande desafio, botar isso num tom de conversa, como eu faço dentro da clínica, como eu faço dentro da sala de atendimento, dentro da instituição, como eu converso com ele, os exemplos que eu trago para ficar mais palpável, para ficar mais simples. E esse foi meu grande desafio nesse livro. Depois que eu consegui pegar o caminho, ele vai se tornando um pouco mais fácil, mas no início não foi. E aí eu comecei a pensar todas as instâncias que eu faço com o aluno, tudo que eu penso que o aluno precisa desenvolver ou precisa ter como recurso para ele lançar mão. Isso eu falo muito nos atendimentos. Você, às vezes, vai lançar mão agora, você pode lançar mão daqui a 1, 2, 3 meses, daqui a 1 ano. Não importa. Você ter a ferramenta ou saber aonde buscar aquela ferramenta é o mais importante. E aí, esse foi, durante a pandemia, foi onde eu escrevi boa parte desse livro. E aí depois eu fui terminando, fui ajeitando, aí negociação com a editora, arruma daqui, arruma de lá, só foi lançado, ele ficou pronto ano passado, no início desse ano, se eu não me engano, e aí foi lançado agora. Mas ele vem da época da pandemia, eu acho que também foi um refúgio do estou em casa, eu preciso canalizar a minha energia em algum projeto. E esse foi o meu projeto, né? Não necessariamente que a gente precisasse ter projetos ao longo da pandemia. E aqui está a estrutura do livro. Não sei quantos já adquiriram, quantos já leram, quem não comprou, quem está pensando em comprar. Essa é a estrutura do livro. O livro está dividido em 2 partes. A primeira parte é muito mais de chegada. Então, eu vou passar por cada uma delas. Eu estou com o livro aqui, vocês vão me ver olhando para baixo, eu vou passar um pouco por ele, né? E vou falando as páginas para quem tiver o livro, para eu ver o que mais destaca para a gente conversar ao longo desse tempo nas partes do livro, que aí eu vou falando um pouquinho por que foi a escolha nesse formato, tá bom? Vocês vão ver que eu não uso muito PowerPoint, eu não tenho vários PowerPoints com várias coisas escritas, eu acabo me perdendo, enfim. Eu prefiro ter pouca imagem, a gente vai conversando, e se eu passar do tempo, se eu estiver apertado, vai me falando, Carlos, porque eu sou daquelas que, quando liga, vai direto, né? Eu acho que a característica de professor aí, a gente vai falando e vai perdendo um pouquinho a noção de tempo. E aí, a gente tem essa construção de 2 partes. A primeira, com esses 3 títulos, né? Entrei na faculdade agora, iniciando a jornada, e aqui tem a parte principalmente que o Carlos trouxe dessa viagem de carro. Eu acho que eu não falei isso nem para a pessoa envolvida, por que Rio de Janeiro, Recife? Eu nunca estive no Recife, né? Eu vou até mandar um áudio para a pessoa, por que disso? Mas minha melhor amiga, quando eu estava me mudando para estudar fora, para fazer o doutorado fora, ela se mudou para Recife. A gente saiu do Rio de Janeiro no mesmo tempo. E aí eu escolhi Recife como um porto de chegada, sabe? Tem uma coisa emocional ali envolvida, mas acho que eu nunca falei isso para ela. Hoje vou mandar uma mensagem. Quando o Carlos falou, eu lembrei que eu não tinha comentado isso com ela. E ela estava aqui no Rio de Janeiro
esse mês. Mas a jornada do carro, né, desse processo, e isso é muito, é o que eu mais quis passar. Fiquei muito feliz quando o Carlos trouxe, do processo. Né? A gente vê muito e vê muita questão dos alunos querendo sempre o pronto. O checklist, eu fiz, sabe? A gente vê muita coisa já concluída, pessoas com sucesso, com seguidores, com projetos prontos e que ganhou não sei quantos. Mas dificilmente a gente vê esse processo sendo construído. E aí, às vezes, esse processo, a construção desse processo para os alunos é muito difícil, ainda mais durando 4, 5 anos, né? Eles estão no momento de querer tudo para ontem. E aí, essa coisa muito longa, parece que eu nunca vou chegar, porque eu só estou olhando lá no final, não estou vendo esse processo, eu não estou vendo essa viagem, o quão legal é fazer essa viagem, né? Enquanto eu posso ir parando e posso ir admirando. Então, meu objetivo é, vamos trazer luz para esse processo? Vamos trazer esse processo um pouco mais consciente, para que eu possa ter um processo e que eu possa ver o meu crescimento nesse processo, sabe? Então, isso foi muito forte, o meu desejo de passar isso no livro. Então, iniciando a jornada, é a parte que eu falo desse passeio de carro, para a gente poder entender isso, que tem seus problemas, mas também tem seus momentos muito bons, né? E aí eu trago, para finalizar essa primeira parte, eu falo de ansiedade e desempenho acadêmico. Vocês vão ver que no protocolo isso vem mais para o final, mas para organizar o livro ela ficou melhor dessa forma. E a segunda parte é onde tem mais estruturas mais práticas para os alunos, né? Que é a organizando os estudos, que é uma coisa mais sobre o planejamento, como devo estudar, que são os estilos e técnicas de aprendizagem, e a produtividade e procrastinação, que é o meu capítulo, meu xodó, na realidade, que eu penso em desenvolver ele mais em outra produção. Mas ele ficou um pouco assim estruturado. E aí eu vou convidar vocês agora a gente percorrer um pouco o livro. Quem tiver o livro e quiser pegar, quem não tiver, não tem problema, não vou ficar aqui lendo partes do livro, esse não é o objetivo. Eu vou só olhar o livro e explicando um pouquinho o que tem em cada capítulo e por que eu pensei em cada capítulo, que isso eu acho que vai ajudar muito insights para atendimentos dos alunos na universidade, ok? Então, a primeira parte você entrei na faculdade, meu primeiro ano. A gente sabe que o primeiro ano é muito crítico. O primeiro ano é o considerado ano de adaptação. O aluno está adaptando aquele novo contexto. Às vezes, não só a universidade, mas a uma mudança de bairro, uma mudança de cidade ou de estado. Né? Muitas das vezes, isso tem e depende de universidade para universidade, isso tem uma característica que eu sei que às vezes é muito da PUC, no sentido de pegar os alunos, a PUC ela fica na zona sul do Rio de Janeiro, então ela pega os alunos, às vezes, que ficaram na mesma escola, as escolas tradicionais da zona sul, a vida inteira, cresceram ali e aí vão para a PUC. Então, tem uma primeira grande mudança só na universidade. Mas também tem alunos de vários outros lugares, alunos de outras áreas do Rio de Janeiro e outras cidades e estados que vêm. Então, esse primeiro ano da universidade não é fácil. E sempre que eu terminava, às vezes, o protocolo com os alunos mais para frente, de outros períodos, eles falavam, nossa, se eu tivesse aprendido isso no primeiro período, eles sempre traziam isso. E eu sempre ficava com o coração muito feliz, eu tenho que confessar, quando eu via na ficha de triagem que o aluno era do primeiro ou do segundo período, porque eu sempre entendia que ele ia ter mais recursos para lidar com esse processo, com essa jornada dentro da universidade, ok? Não que o aluno do último período, eu sempre falava, você está no último período, mas a sua vida de aprendizagem, você ainda tem muita vida para aprender, né? E você pode usar esses recursos não só na universidade. Mas o primeiro período não é fácil. Eu entrei na universidade, aquela euforia, eu passei, é o que eu quero ou não, a gente sabe disso. Às vezes é um desejo de outra pessoa, às vezes foi o que eu passei, o que eu queria, eu não consegui passar, já estou tentando há um tempo. Tem algumas coisas ali que interferem. Mas às vezes você passou da euforia para o e agora? O que eu faço? E aí, lá na página 16, eu trabalho um pouco sobre esse processo, que eu digo assim, saber o que queremos é apenas o primeiro passo. Eu quero o curso de psicologia, eu quero o curso de engenharia, eu quero o curso de serviço social. Conseguir. Isso é o primeiro passo.
sabe? Eu quero ser essa profissional. Ok. E aí a gente precisa ir um pouco além desse primeiro passo, um pouco além dessa conquista. É preciso ir além, ou seja, saber o que deve ser feito para alcançar o que queremos. Conhecer o caminho é importante para entender aonde vamos chegar, como faremos isso, o tempo que levaremos e como estaremos ao longo da viagem. Eu acho que essas questões, para mim, sempre são norteadoras. E sempre tento, não de forma direta, mas de forma indireta, conduzir os atendimentos para essa compreensão. Né? Não só eu vou chegar, eu vou sair com o título de pedagoga, ok. Mas como eu vou fazer isso? Quanto tempo eu levarei para fazer isso? Como eu estou durante a viagem, o processo, como eu estarei ao longo do processo nos outros períodos. Eu acho que essas questões são muito importantes e vocês vão ver. E aí eu trouxe aqui uma palavra para cada capítulo, sabe? E essa palavra é processo. A primeira palavra é processo. É entender como é o meu processo, como é a minha jornada. Devemos lembrar sempre que o diploma no final pode até ser a expressão máxima, mas não é a única conquista. Eu acho que essa frase, para mim, resume muito bem o livro no sentido de processo. Né? Eu trago também nesse capítulo a comparação com o atleta. Né? Tá num pódio na Olimpíada é uma expressão máxima para muitos deles, né? Mas o processo, os campeonatos locais, enfim, a progressão, muitos não vão chegar naquele pódio, mas isso não quer dizer que eles não sejam muito bons, né? A gente sabe todas as variáveis. Então, eu olhar para esse processo, olhar meu crescimento, olhar as vitórias, o que eu aprendi, os meus erros, é de fundamental importância, porque aquele pódio não dura mais que 5 minutos. A medalha no peito talvez dure um pouco mais, mas o processo é longo, sabe? De vitórias e derrotas nesse processo. Como eu estou nesse processo vai determinar muito eu estar ou não estar no pódio, e mesmo eu não estando, como é que eu conduzi essa minha caminhada. Então, esse primeiro capítulo é muito relacionado a isso. É esse aluno entender, ok, eu entrei, e agora? Como é que vai ser, sabe? E convidar esse aluno para essa jornada. E aí a gente começa essa jornada de carro. Esse segundo capítulo da primeira parte, ela é bem interessante, eu gostei muito dessa relação que eu chamo para fazer essa viagem. Se a gente precisasse fazer essa viagem, é uma viagem, como é que a gente vai fazer isso? E aí é o caminho. A palavra para esse capítulo é caminho. Além de caminho, autoconhecimento. Toda vez que o aluno chega para mim, apesar de eu ter já as atividades, o que eu vou fazer, geralmente eu tenho mais de uma atividade para alcançar o mesmo objetivo, porque o que eu falo não importa você ter simplesmente a técnica. Técnica por técnica, eu consigo ver no Instagram, eu consigo ver no YouTube, eu consigo vários outros recursos que eu consigo pegar a técnica e aplicar. O diferencial é o que eu conheço de mim, qual é o meu autoconhecimento e como essa técnica eu posso transformar isso para me ajudar. Então, o autoconhecimento é de extrema importância. Eu sempre converso isso com os alunos. Não importa você saber a técnica perfeitamente, se você não se conhece, ok? E aí eu tenho que me conhecer, entender o meu funcionamento. Isso a gente vai ver também muito em organização, porque o planejamento acontece muito, os alunos chegavam muito assim. Eu não consigo, eu já tentei fazer várias vezes o planejamento e dá errado. Nenhum aluno chega no ensino superior sem conhecer nada de planejamento, até porque as escolas trabalham com agendas, né? Tudo bem que o aluno poderia ser completamente passivo, só recebe aquele planejamento pronto. Mas, não, ele teve esse contato com o planejamento. A questão é que ele sempre chega, eu sempre tento e nunca consigo, porque falta um autoconhecimento. Geralmente, porque falta eu me relacionar com esse planejamento. Então, o autoconhecimento é muito importante. Então, nessa primeira parte, no início da jornada, eu trago um autoconhecimento. A primeira coisa
que eu digo nessa viagem que eu proponho a fazer, né, que são de 2.300 quilômetros, eu falo, olha, para além de eu conhecer quais são os hotéis que eu vou parar no meio do percurso, qual é a estrada que eu vou pegar, qual é o melhor caminho para chegar, eu tenho que conhecer o meu carro, né? Não é só levar ele para revisão e dizer, tá ok para eu viajar? Não, eu tenho que saber, se eu precisar trocar um pneu, aonde eu tenho os materiais para trocar, como eu troco? Se acender essa luz aqui, se eu precisar de... Eu tenho que conhecer o meu carro. Eu tenho que saber minimamente, não só dirigir, mas como é que eu estou? Como é que está esse meu veículo que vai me levar até lá? E aí eu começo a partir dessas questões que vai trazer da viagem, mas que são questões direcionadas ao autoconhecimento. Então, a primeira delas, que está aqui, é qual é o seu combustível? O que você coloca no carro? O seu carro é gasolina? É etanol? É a gás? Qual é ele é flex? É híbrido? Qual é o melhor? É pelo preço que você vai? Ou seja, qual é a sua motivação? O que te motiva a estar aqui? Até porque eu saber qual é a minha motivação, e isso eu coloco aqui, é um dos grandes molas propulsoras para os dias mais complicados dentro da universidade. É olhar para frente e dizer, minha motivação é essa, meu foco, eu preciso ter esse foco porque eu sei que isso é o caminho, né? Minha motivação é encontrar alguém em Recife, né? Então, eu sei que esse momento de chuva, esse momento que meu pneu furou, são passageiros. Eu sei que no final eu vou ter algo. Então, é pensar um pouquinho qual é a sua motivação. Até levar em consideração se realmente aquela é a motivação do aluno, né? Se ele está ali por uma motivação própria, uma motivação dos pais, de outras pessoas, se ele deseja estar ali, se é a universidade que ele quer, se é o curso que ele quer. Então, pensar sobre isso é muito importante, porque a gente sabe que há aqueles que estão ali para cumprir desejos de familiares, enfim, de pai, de mãe, de tio, né? Ou foi o que deu para fazer. Então, pensar sobre isso é o primeiro passo. Qual era a minha motivação? Segundo momento é como o painel de controle funciona. E aí eu trago um filme que eu gosto muito de animação, e eu trago o filme Divertidamente. É entender sobre essas emoções, é saber o que está acontecendo, e não simplesmente tentar... eu estou com raiva, eu estou triste, e vou tentar abafar isso. A inteligência emocional, e passar isso para eles, não vem de de não ter essas emoções, né? A gente, no filme Divertidamente, isso fica bem claro. É importante ter a alegria e a tristeza, né? No momento que se tenta tirar a tristeza, se tem grandes problemas. A inteligência emocional vem da parte do o que eu vou fazer com essa emoção. O que eu vou fazer frente à raiva que eu estou sentindo do professor? Porque o professor fez algo comigo, o coordenador do curso fez algo comigo. Isso pode atingir diretamente a minha aprendizagem se eu não lidar com essa emoção que eu estou sentindo. Então, reconhecer essa emoção e frente ao que eu estou sentindo dentro da instituição e pensar o que eu vou fazer com isso... É muito importante. Entender como é que está funcionando o meu painel de controle, sabe? Porque às vezes o aluno represa isso, nega isso, e isso acaba crescendo dentro da pessoa, como qualquer outra, e isso vem atrapalhar, muitas vezes, a relação que ele vai ter com a aprendizagem, porque ele está, não é uma questão da aprendizagem do conteúdo, mas é interpessoal com a pessoa, com o professor, com o coordenador, com o colega de curso, com o familiar. Então, entender sobre essas emoções, entender que lidar com elas é importante, é o que é essa parte. E aí vem o plano de viagem, que são as expectativas, né? Trabalhar as expectativas e saber quais são as minhas expectativas, são alcançáveis, não são alcançáveis. Eu trago a relação do aluno. Às vezes o aluno quer fazer um intercâmbio, só que eu não sei nada de inglês, eu quero aplicar para o intercâmbio, né? Lá na PUC a gente tem banca para intercâmbio. E aí, mas eu não sei nada em inglês, eu quero fazer um intercâmbio. Então,
minha expectativa, eu tenho como expectativa fazer um intercâmbio no país tal. Então, primeiramente, eu vou ter que dar um tempo ali, de 2 anos para aprender a língua. Qual é o nível que eles pedem da língua, né? Qual é o recurso financeiro que eu tenho? Para onde eu quero ir? É o lugar recomendável para a minha área? Então, entender quais são as minhas expectativas com relação ao curso. A gente sabe muito que o aluno chega na instituição, e tem isso, eu saí da escola, eu odiava química, física, tá? E eu vou estudar só aquilo que eu gosto. E aí chega na universidade e descobre que não é, principalmente nos primeiros períodos. E aí às vezes acaba sendo muito mais difícil, aí você frustra naquela expectativa. Então, perceber isso, saber quais são os meus desejos, e analisando isso ao longo do percurso é muito importante, porque senão você frustra, você vê muitos alunos frustrando por uma determinada questão e saindo da universidade, abandonando o curso, né, sem conversar, sem alinhar isso. Então, isso é uma grande, é muito importante no início da graduação e ao longo da graduação também. E, por final, como conduzir o carro, né? Que é o controle da aprendizagem. O controle, eu acho uma palavra muito forte, mas que é isso, eu ser sujeito ativo da minha aprendizagem, eu poder, não ser eu chegar lá, eu falo isso para os alunos, né? A educação básica às vezes tem essa questão dos alunos serem muito passivos, dependendo da escola, e na universidade às vezes isso se repete, sendo um lugar de construção de conhecimento. E aí a gente tem que pensar o quão no controle da sua aprendizagem você está. Porque, às vezes, o aluno chega reclamando do professor, chega reclamando da metodologia, da didática, e a gente acolhe, escuta, entende, compreende, e também leva essa questão de volta. E a sua aprendizagem? Né? Porque é um processo de ensino e aprendizagem. E como está a sua aprendizagem? Como é que está a sua ação frente a isso? Então, é muito da forma que eu vou conduzir o meu veículo. Eu posso ir daqui lá, como a gente chama aqui brinca aqui no Rio, com o pé lá embaixo no acelerador, ou eu posso ir trabalhando devagar, apreciando a paisagem, ir parando, vou com cautela, vou cortando todos os carros, respeitando ou não as leis, sabendo o que eu estou fazendo. Então, isso vem de uma construção da aprendizagem, é um sujeito ativo dessa aprendizagem. Aí eu trago uma fala que a gente vai ver um pouco mais para frente, depois na parte de estilos e técnicas de aprendizagem, que ela é daqui, na realidade, mas eu botei lá na frente que a gente vai retomar. Sobre a importância de você saber quais são as fases e entender como é que você está nessa direção da aprendizagem. E para a gente terminar esse primeiro inicião da jornada, a gente vai conhecer a universidade. Eu convido os alunos a olhar os murais, fazer pesquisa, entender os eventos, não ficar só entro, vou para a sala de aula e saio, mas participar. Tem campos maravilhosos, tem faculdades, universidades, os institutos superiores de educação, tem desde os menores até os maiores, são grandes, tem muitos eventos, então participar não só de sala de aula, mas participar da comunidade como um todo, né? Entender que ali pulsa a vida de outras formas para além da sala de aula. Eu acho isso muito importante vivenciar. Eu, na minha graduação, eu fiz 2 graduações, estudei em Universidade Federal, e eu participava de muita coisa, né? Eu fiz muita coisa, eu venho de iniciação científica, monitoria, eventos, congressos, e ficava na universidade o dia inteiro. Então, eu acho que isso é muito importante para a vida e para a formação acadêmica. Para aqueles que podem, que a gente sabe que às vezes é realidade, que o aluno estuda, trabalha o dia inteiro e vai para a universidade à noite. Mas para aqueles que podem, acho isso muito interessante. E aí, esse é o segundo capítulo da primeira parte. Convidar esse aluno, principalmente para entender o caminho num processo de autoconhecimento. Voltar para dentro de si e entender quais são as minhas ações, o que eu estou sentindo, como é que é esse meu percurso nesse processo da jornada acadêmica. Não só, eu tenho o objetivo de pegar o diploma. Ok, obviamente, a gente está na universidade, o objetivo de todo mundo é pegar o diploma no final. Mas eu entender como eu vou pegar esse diploma, o que eu vou fazer, quais são as minhas ações, isso vai tornar uma jornada mais tranquila. E aí a gente vai para o terceiro e último capítulo da primeira parte. Eu abro esse capítulo com uma passagem do Cartas para ao Gervásio, ao seu umbigo,
E sobre a questão de prova. Esse capítulo ele foi muito pensado porque lá a gente dava uma oficina sobre ansiedade e ao longo dos anos a gente foi trabalhando essa oficina e trazendo muitas informações dos alunos de situações ansiogênicas dentro da universidade. Então, e aí é um pouco isso que eu falo nesse capítulo, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, é assim que esse capítulo é aberto, para a gente entender a situação do Brasil nessa questão da ansiedade. Aqui também no capítulo de ansiedade, para quem pôde ler o livro, eu começo com algo que eu gostaria, que eu tive muito presente ao longo da produção da escrita, é trazer situações de alunos fictícios, inventadas, com nome fictícios, mas eu trago situações para poder ser mais palpável. E aí, nesse capítulo, na página 28, apresenta uma primeira situação, que é uma situação que é uma menina, né, que recebe uma entrevista de emprego e ela recebe um telefonema para fazer uma entrevista de emprego e ela começa a ficar ansiosa com relação a isso. Para fazer a diferenciação entre a ansiedade normal, né, que a ansiedade é uma condição normal do funcionamento humano, para diferenciar uma ansiedade patológica. Né? Então, hoje tudo é muita ansiedade também. Eu sou ansioso, eu estou ansioso, tem muito autodiagnóstico, né, de ansiedade, sem passar por um médico. E aí, para os alunos entenderem que existem esses dois tipos de ansiedade. E tem a ansiedade que nos move, que é a primeira situação que aparece lá na página 28, que é a ansiedade, para a Ana, ela pode ter duas formas. Ela pode movê-la. Eu recebi uma entrevista de emprego, para fazer uma entrevista de emprego, a ansiedade, o frio na barriga, vai fazer eu me preparar para essa entrevista, eu escolher uma boa roupa, eu ver qual é a distância da minha casa até a empresa, eu me preparar para chegar com 40 minutos de antecedência, porque o trânsito no Rio de Janeiro é caótico, e aí pode acontecer alguma coisa. Isso é uma ansiedade que me motiva, que me leva para frente, que me faz. Agora, eu tenho a ansiedade que me paralisa, que é essa que a gente tem que prestar atenção, que é a que vai fazer a Ana não ir à entrevista de emprego com muito medo, ou travar na frente da pessoa que vai fazer a entrevista e ela não consegue falar, ou responder coisas que não tem nada a ver, a passar muito mal, a ponto de vomitar, ou ter outras questões físicas por conta do medo da entrevista. Então, a ansiedade ela tem esses dois lados. E conversar isso com os alunos é muito importante. E mostrar, e aí eu desenvolvo ao longo desse capítulo, as maiores situações, as situações mais ansiogênicas dentro do ambiente acadêmico. Relação professor-aluno, tem aluno que tem pavor, fala, eu não consigo falar com o professor, não dá para eu falar com o professor, ou com essa figura de autoridade, o orientador, o coordenador do curso, né? Desde uma pergunta simples até durante a aula, ou pedir sobre a mudança de data de prova, enfim, o aluno não consegue se reportar ao professor, nem mandar um e-mail, nem falar de forma pessoal, assim, frente a frente, né? Não consegue. Então, isso às vezes é uma coisa que traz muita ansiedade para eles. A prova, e aí eu trago 3 momentos distintos de ansiedade frente à prova, que é o antes, durante e o depois da prova. São tipos de ansiedades diferentes, e tem pessoas que têm as 3, tem pessoas que só ficam ansiosas antes, só ficam ansiosas durante a prova, enfim. Excesso de atividades. Hoje a gente está num momento que eu fecho isso lá no último capítulo, de alta produtividade. Eu tenho que produzir, fazer. E isso eleva muita ansiedade. Às vezes eu olho o planejamento de uns alunos e falo, como é que você dá conta disso? É sair num estágio no centro do Rio de Janeiro, 4 horas da tarde, com uma aula começando 4h30 na Gávea. Não tem como você fazer. Aí você já desperta uma ansiedade, e aí eu vou sair mais cedo do trabalho, eu vou chegar mais tarde na aula. Enfim, e aí eu venho trazendo algumas questões que podem ser ansiogênicas dentro do ambiente acadêmico. E aí eu trago o que a gente pode fazer, né? Eu trago algumas dicas de passos, de identificar o gatilho, a motivação, estratégias e principalmente no final, estilo de vida. Eu converso muito com os alunos sobre estilo de vida, eu falo sobre os remédios naturais, sobre alimentação, água, sol, descanso. Os alunos às vezes
por condições financeiras, às vezes por ter uma aula atrás da outra, às vezes por não querer, se alimentam de coxinha, de fast food, de sanduíche, e aí não conseguem perceber que às vezes eu não consigo me concentrar. É por causa de uma alimentação que está sendo muito mal feita, sabe? É por causa de uma falta de exercício físico. Ah, mas isso não cabe na minha agenda. Então vai ser difícil realmente o processo de aprendizagem. É entender que somos seres integrados. E eu não consigo abrir a gaveta da Ellen estudante e fecho a gaveta da Ellen profissional, aí eu abro a gaveta da Ellen mãe, eu abro a gaveta... Não funciona isso, sabe? Eu sou um ser único. E aí eu entender que uma coisa impacta na outra. E aí, a partir disso, entender causas e consequências dentro da minha escolha e quanto isso impacta na minha aprendizagem. Né? E aí, por fim, lembre sempre importante quando a gente trata desse tópico, então, às vezes a gente precisa buscar ajuda de profissionais. E aí, sensibilizar os alunos a ir buscar ajuda na psiquiatria, a ir buscar ajuda na psicologia, ou no clínico médico, às vezes o aluno é muito receoso a buscar o psiquiatra, a sensibilizar a esse aluno, às vezes está na hora da gente buscar uma ajuda específica em saúde mental. E às vezes eles aceitam a psicopedagogia, e às vezes eu percebo, eu faço a recomendação, o aluno é muito resistente, e aí a gente fica um tempo para tentar sensibilizar esse aluno para a busca de um psicólogo, para a busca do psiquiatra. Cada vez mais isso está sendo mais aceito, mais difundido, a gente sabe da história, antigamente as pessoas, não vou, isso não é coisa para gente normal, e a gente vai vendo cada vez mais, a gente lança mão desses profissionais, e sensibilizar aqueles que têm grandes dificuldades, como aluno também, é uma das ações que às vezes a gente acaba fazendo. E aí, buscar ajuda para isso é muito importante. E aí, assim, a gente termina a parte 1 do livro, entendendo esse início e como esse início e esse processo pode desencadear uma ansiedade, e principalmente uma ansiedade de desempenho acadêmico. Eu falo sobre a diferença entre capacidade e desempenho acadêmico, como a ansiedade impacta no meu desempenho, mesmo eu tendo a capacidade para fazer algo, né? E às vezes o aluno não associa isso à ansiedade e começa a se achar muito ruim. E aí a gente conversa sobre isso e finaliza a primeira parte do livro. E aí eu vou dar uma acelerada. E aí vem a segunda parte, que a gente trabalha umas coisas mais práticas, né? A organização dos estudos é o que abre, é o planejamento. E aí, dessa parte, eu trago vários tipos de organização. Planejamento diário, planejamento semanal, planejamento mensal, uma pirâmide invertida, entendendo que uma coisa impacta na outra. Deixa eu ver se eu acho aqui a pirâmide. Lá na página 54, a gente vê que um planejamento impacta no outro. O mensal vai impactar no semanal. No planejamento Kanban, que é o que eu falo que é o planejamento post-it, mas como ele é marca, acaba não entrando no livro. E o planejamento diário. Como uma coisa impacta na outra. Entender sobre esse planejamento. Às vezes o aluno sentava lá na minha frente, a primeira coisa que eu peço é: coloca aqui no papel, no planejamento semanal, quais são suas atividades. E, às vezes, o próprio aluno não tinha noção de quanto tempo ele despendia dentro da universidade. Aí, mas eu só estudo. Ok, vamos colocar aqui. Uma vez eu atendi uma menina que acontecia isso. E aí ela olhou, aí eu chamo de ponto morto. Vamos colocar o deslocamento? Então, tem aluno que, para chegar aqui na universidade, ele leva 10 minutos de bicicleta. Tem outros alunos que levam 3 horas para chegar na universidade. 3 horas para vir, 3 horas para voltar, são 6 horas do seu dia. Num transporte geralmente cheio, em pé. Isso tudo impacta. Aí a pessoa fala: caramba, eu não tinha ideia de quanto tempo. Aí essa menina fala: não, só estudo. Quando ela foi colocar o horário, eram 10 horas do dia dela voltados para a universidade. Porque entre ir e vir, as aulas, os buracos que ela tinha, ela ficava ao todo 10 horas. Não é pouca coisa. Então, trazer esse aluno para essa percepção é muito importante. Então, eu trago várias questões, vários planejamentos, tipos de planejamentos. Falo que o planejamento ele é muito importante, ele é como uma lanterna. Eu sempre falo isso com meus alunos. Para frente e para trás. Para frente, porque ele vai me iluminar qual é o objetivo que eu quero alcançar.
eu vou me dedicar tanto tempo de estudo, eu estou fazendo isso porque eu quero passar na disciplina tal, porque eu quero aprender tal conteúdo, porque eu quero me tornar essa profissional. E o que é uma lanterna para trás? Quando eu cumpro um planejamento, eu olho para trás e vejo, esse planejamento funciona para mim? Deu certo? Por quê? Na maior parte das vezes, a gente faz planejamentos muito acima do real. Então, acontece muito isso lá. Eu não estou sem malhar, eu estou sem ir para academia. Não, mas eu quero ir para academia, eu vou botar aqui 5 dias de academia. Eu falo, não é melhor a gente começar com 2? Vamos botar 2, daqui a 15 dias. Vamos fazer o seguinte, 3 é a sua meta, a melhor meta. 2 é o que está legal. 1 é o que você precisa melhorar. Vamos fazer assim, porque 5 está muito. Aí a gente começa a trabalhar a percepção de como está a minha relação com esse planejamento. E aí é isso, lá na página 41, utilizar o planejamento para construir uma rotina de produtividade, utilizar o planejamento para construir uma rotina na qual o ator principal somos nós. O meu planejamento vai ser diferente do planejamento do Carlos, vai ser diferente do planejamento da Cláudia, do Daniel, porque o meu planejamento, eu tenho que entender como é que é o meu funcionamento. E a partir do meu funcionamento, o que eu pretendo mudar no meu funcionamento ou o que eu vou manter no meu funcionamento. E aí eu vou fazer um planejamento. Levando em consideração nossa natureza, nosso funcionamento, nossos valores e nossas circunstâncias. Não uma rotina estruturada por tradição, pela sociedade ou pelo sistema. Eu tenho que entender, eu, particular, Ellen, se eu estou trabalhando o dia inteiro. Se eu estou em casa, se eu estou trabalhando de casa, se eu estou produzindo em casa, se eu almoço 1 hora, eu não consigo começar a produzir 2 horas. Eu fico com uma baixa de energia muito grande. Então, eu prefiro ficar 1h30 depois do almoço relaxando para depois eu começar a produzir. Porque, eu tenho que produzir, eu tenho que começar a produzir 2 horas da tarde. Eu sei que eu vou ficar irritada, minha produção vai ser baixa, porque eu conheço o meu funcionamento. Então, eu convido os alunos, para além de conhecer essas técnicas, de entender qual é o seu funcionamento. Esse é o maior ganho, porque técnicas, o que eu sempre falo com eles, eu acho que para quem lê o livro é bem característico, não tem invenção de roda no livro. Eu falo, quando eles sentam, a gente não vai inventar a roda. Isso já foi descoberto. O que a gente vai fazer é entender como é que a roda funciona para mim, sabe? Isso é o grande... No mundo que é tudo muito massificado, muito fast food, é como uma determinada estratégia funciona para mim. Ellen, para isso, eu preciso de um autoconhecimento. A gente volta lá para o início do livro. Eu preciso me conhecer para entender como é que, até mesmo, eu não gosto disso. Então, como é que eu vou fazer para mudar? Eu não gosto do fato de eu não estar me exercitando. Ok, mas botar 5 vezes na sua agenda é bem complicado. Possivelmente você vai se frustrar e vai jogar o planejamento todo para cima e vai dizer que o planejamento não funcionou. Então, vamos começar a entender como é que a gente funciona e como é que eu vou construir esse planejamento. Então, a parte da organização, ela vem muito também embasada no autoconhecimento, que é a palavra desse capítulo também. Eu preciso me conhecer para usar as técnicas, porque nenhuma técnica aqui é nova, mas logicamente eu trago as técnicas, destrincho as técnicas, mas eu sempre busco esse autoconhecimento com o aluno. E aí o segundo momento é aqui que é a frase lá da frente, do controle da aprendizagem, de Zimmermann, página 23 do livro, que é como eu devo estudar, que é um capítulo voltado para estilos e técnicas de aprendizagem. Entender qual é o meu estilo me ajuda muito a escolher minha técnica. E muitos alunos chegam sem saber o que é estilo de aprendizagem. Eles aprendem porque eles sempre aprenderam dessa forma, porque a escola ensinou a aprender dessa forma. Mas eles não param para pensar como eu gosto de aprender. E aí essa frase é muito significativa, que aprender não é algo que acontece aos alunos, é algo que ocorre em consequência dos comportamentos dos alunos. E aí eu trago sempre essa discussão para eles, né? Às vezes eu reclamo do professor, o professor tem um estilo de ensinar. Agora, qual é o meu estilo de aprender? Quais são as ações que eu posso fazer frente ao estilo do professor de ensinar? Se ele ensina igual eu gosto de aprender, deu match.
Agora, se ele ensina de uma forma e eu gosto de aprender de outra, a gente pode ter problemas. Então, o que eu posso fazer frente a isso? E aí o capítulo, ele vai trazendo, a primeira parte, eu trago uma pesquisa que ela é bem antiga, na Universidade da Carolina do Norte, que é uma que eu acho muito clara. A gente tem a gente sabe disso, várias linhas na psicologia que trabalham estilos de aprendizagem, mas ela trabalha a informação e a entrada da informação, a percepção, o processamento e a compreensão da informação. E aí, a partir disso, os alunos, a gente tem um testezinho que aplica, logicamente ele não está no livro, mas é uma leitura e uma reflexão. E aí eu falo, vamos pensar como você gosta de aprender, qual é a melhor forma, porque principalmente nas disciplinas mais difíceis, você utilizar um estilo, uma técnica que casa com o seu estilo é o ideal. E aí a gente aqui, a primeira parte desse livro é saber qual é o estilo, ter claro o objetivo desse estilo, lá na página 68 do estudo, né? O que eu vou estudar, o que eu pretendo estudar, não é só pegar o livro e ler. Ter claro qual é o material que eu vou usar, quais são os objetivos, essa matéria é fácil, é média, é difícil, eu preciso revisar mais, enfim. E aí, só a partir de então, eu escolho qual é a técnica que eu vou usar. E aí eu converso as técnicas um pouco com os estilos, né? Essa técnica mapa mental funciona muito para quem tem um estilo visual, né? A interrogação elaborativa geralmente funciona para quem tem um estilo auditivo, verbal, e assim por diante. Então, a gente vai conversando. E aí, aprender a aprender. Trazer a reflexão, o autoconhecimento, e entender que eu sou sujeito ativo nessa aprendizagem, não sujeito passivo, porque a gente pode ter muitos alunos que passam ao longo da graduação só recebendo, e não se tornam sujeitos dessa aprendizagem, né? E aí a gente vai trazendo sublinhar, resumir, esquemas visuais, tem a cola inteligente, mapa mental, mapa conceitual, pergunta elaborativa, né? Estudo intercalado, esses alunos às vezes não conhecem e gostam muito quando é apresentado, né? Os exercícios, grupos, essa parte eu gosto muito lá do final, página 85, 86, e os alunos também, quando eu explico o modo focado e o modo difuso, para o aluno entender que ele também precisa relaxar. A aprendizagem se dá no momento que a gente não está focado também. E aí, passar isso para eles, que às vezes, o aluno não consegue se dar um dia, um período de relaxamento, de folga, de lazer, porque isso não dá, eu tenho que estudar. Só que esses momentos também, para além do funcionamento saudável do meu corpo e da minha mente, eles também ajudam no estudo. E isso é muito importante. Então, eu sempre tenho um atendimento que eu falo sobre o modo difuso e o modo focado, conto a historinha de Arquimedes, da coroa e da banheira, do Eureka, para eles se permitirem ter o ócio, ter o descanso. O corpo precisa disso, né? Porque muitos chegam dizendo de uma culpa por parar, uma culpa por descansar. Eu não consigo aproveitar porque eu sempre fico culpado pensando que eu poderia estar estudando. E aí a gente conversa cada vez mais sobre isso com os alunos, né? E aí isso eu gosto muito dessa parte do difuso e do modo focado no modo difuso nessa parte desse capítulo, nos atendimentos, que vai falar muito sobre eu aprender e como está a minha mente para isso. Por fim, porém não menos importante, como eu já disse no início da história, dizendo que é a parte que eu mais gosto, tem a parte de produtividade e procrastinação. Essa parte ela poderia estar junto com a parte de ansiedade, mas eu acho que ela é melhor por um término. No atendimento, ela fica junto com a parte de ansiedade no final do bloco do protocolo. E aí, eu começo a conversar o que é produtividade, porque a gente fala produtividade, mas o que é produtividade no mundo atual? O que é produtividade no ano 2023, no 2023, sabe? O que a gente entende como produtividade? O que a gente entende como procrastinação? E qual é a relação entre procrastinação e produtividade? E aí eu vou ler aqui essa parte, que vivemos em um mundo que diariamente cria uma necessidade nova, levando-nos a acreditar que devemos fazer mais coisas em menos tempo. Eu sempre tenho que fazer e fazer muito.
Devemos ter cuidado com o conceito de hiperprodutividade, produzido por uma sociedade voltada para o desempenho. E a universidade tem muito isso, né? Os professores, revistas e publicações, e artigos, e pesquisas, e conceito da CAPES, qual é o conceito do programa, qual é o conceito da revista, é A, é B. A gente trabalha num espaço que ele é completamente voltado para o desempenho. Pois, com isso, passamos boa parte do tempo com uma sensação de não conseguir alcançar o que é proposto. Em decorrência dessa nova sociedade de desempenho, a procrastinação ganhou cada vez mais... Aí eu não consigo mais ler, porque tem um negócio aqui de compartilhar, mas eu acho que é cada vez mais espaço. A procrastinação, ela tá... O que é a procrastinação? E aí eu trabalho um conceito que eu acredito muito que a procrastinação não é causa, ela é consequência. Ela é consequência de algo. É algum pensamento, alguma sensação, alguma ideia minha que está levando eu a procrastinar. E aí a gente desenvolve isso nesse capítulo, né? É o perfeccionismo, é o medo de errar, é o receio de ser mal avaliado. Isso tudo é a causa. A procrastinação vai ser consequência do que eu estou pensando sobre o meu trabalho. Isso é muito importante. E aí, desse capítulo, o que eu deixaria, assim, para a gente já ir terminando a nossa fala, é uma leitura que eu recomendo e que, assim, mudou muito a minha percepção de divisão, desde quando eu li esse livro, acredito que muitos já conheçam, ou já tenham até lido, que é o livro A Sociedade do Cansaço, de Han. Ele é não sei se ele é filósofo ou sociólogo, mas é um livro pequenininho, fininho, mas que trabalha essa questão de produtividade, trabalha essa questão atual, de desempenho de uma sociedade que é você pode, você consegue, e como é que a gente está trazendo isso muito forte e a consequência tem sido muito problema de saúde mental. Aí o livro, ele aborda muito isso, eu gosto muito desse livro, acho que é uma recomendação de leitura para quem trabalha no ensino superior. Essa é a estruturação do livro. E essa aqui é um pouco como eu trabalho o protocolo, que é o que a gente viu, só que ele é organizado. Geralmente o aluno chega, eu trabalho com ele a organização e o planejamento dos estudos, porque ele está iniciando um semestre, um período, então geralmente tem aluno que entra na metade do período, né? Não é fechado, o aluno só chega no início do período. Tem aluno que entra em vários períodos. Mas o primeiro é vamos nos organizar. Depois entender quais são as técnicas e os estilos de aprendizagem. E, por final, a gente fala sobre a sociedade de desempenho acadêmico, procrastinação, produtividade. E aí a gente fecha uma reflexão com esses alunos nesses pontos centrais. Falei pra caramba, né? Bem, gente, é isso. Eu acho que agora a gente pode passar. Aqui eu tenho um Insta profissional, que eu às vezes coloco algumas coisas voltadas para psicopedagogia, para universitários, para adultos. Então, é um Insta psicopedagógico voltado para a aprendizagem adulta. Ele está meio parado, mas o movimento, ele tem muito material, eu tento movimentar ele. E meu e-mail, para quem quiser contato, também estou no grupo, tenho o celular lá no grupo. Eu acho que é isso. Muito obrigado, Ellen. Eu acho que você fez uma explanação para além do livro, aí contando com detalhes a como chegou no livro e tudo mais, né? E até esse fato curioso, acho que muitas pessoas ao longo do período da pandemia procuraram buscar os seus refúgios, né? E eu acho que eu te entendo, porque essa parte mais acadêmica, de alguma maneira, foi um certo refúgio para mim também, né? Foi o período, digamos, de escrita final da tese, mas de todo o trabalho acadêmico e tudo mais, e é legal saber que, embora a pandemia tenha sido um momento muito triste, né? Especialmente, acho que aqui no Brasil, pela quantidade de mortos e tudo mais, mas que do ponto de vista da nossa sobrevivência emocional, né, que isso produziu alguns resultados e que pode aí contribuir muito nos dias de hoje, né? Eu vou fazer uma primeira pergunta para você e depois um comentário, e já abro também para que, se alguém quiser fazer uma pergunta, seja levantando a mão para fazer a pergunta por voz ou preferir usar o chat, fica à vontade. Acho que a primeira pergunta, Ellen, eu sei que o livro está fresquinho, né? 1 mês,
mas por um acaso você já tem um retorno de algum estudante que já leu o livro ou que está usando o livro como um material? E acho que o comentário que eu gostaria assim, de fazer, né, embora o livro tenha esse título do Aprendendo a Aprender, e que esse seja um jargão neoliberal aí, de uma proposta educacional, acho que de esvaziamento de conteúdos, eu acho que não é isso o que o seu livro propõe. Embora o título, talvez, para quem não se dispõe a ler o livro e fique só pelo título, possa rolar uma dúvida assim, sobre algo, não diria nem contemporâneo, isso é dos anos 90, né, esse fenômeno do aprender a aprender, mas num sentido de esvaziar os conteúdos, né, como se esse estudante soubesse só uma técnica, a técnica por si só fosse dar conta na hora da prova. E não é isso que você está propondo, muito pelo contrário, né? O Aprendendo a Aprender aqui, quando a gente fala no ensino superior, ele tem muito mais relação, acho que, com os códigos característicos do ensino superior, com uma população cada vez maior, né, de estudantes que são de origem de famílias que não tiveram acesso ao ensino superior, então eles não têm isso na sua trajetória, na sua bagagem, então é um aprender de fato, é um aprender a estar na graduação, com todo esse componente emocional de ansiedade aí da sociedade brasileira. Então, acho que eu gostaria até de deixar esse comentário para quem não teve a oportunidade ainda de ler o livro, não soar nessa perspectiva. Mas é isso, eu vou passar aqui. Acho que tem outras coisas que poderia comentar, mas vou deixar com essa primeira pergunta, que é uma curiosidade, se já nesse primeiro mês, assim, se de repente já tem algum retorno de algum estudante ou algo parecido. Sim, eu tive 2 estudantes que leram e pontuaram, assim, né, identificaram, principalmente quando chega na parte de estilos de aprendizagem, né? Muitos alunos realmente não têm, às vezes tem uma ideia, às vezes a escola trabalhou, mas muitos alunos falam, nossa, mas eu nunca parei para pensar como é a forma que eu melhor aprendo. E aí isso tem trazido de feedback, assim, esses 2 estudantes que leram e vieram conversar comigo, nesse sentido, nossa, eu nunca parei para pensar como eu aprendo. Né? E foi muito interessante, uma já tinha até feito uma graduação, estava na segunda graduação, e veio dizer, cara, poxa, se tivesse aprendido isso na primeira graduação, ia ser um pouco mais tranquilo para mim o processo, a jornada, né? Então, entender isso foi o feedback que eu tive, realmente é muito recente, mas o feedback que eu tive de 2 pessoas foi nesse sentido, principalmente 2 estilos de técnica e técnicas de aprendizagem. Como é que eu me torno esse sujeito mais ativo, compreendendo como é que é esse meu processo? Isso é legal, né? Assim, óbvio, tem 2 meses aí, ou 2 meses, nem 2 meses, tem 1 mês do livro e 2 estudantes já deram esse retorno. Acho que isso talvez já te dá pistas aí para um segundo livro ou um segundo material, de repente um podcast, né? Eu acho que o contato que eu tenho tido com estudantes assim, indo nessa linha dos estilos de aprendizagem, parece que tem um grupo grande dessa atual geração familiarizada aí com podcasts ou mecanismos. E isso acho que, na verdade, eu não acho estranho, né? A gente ainda vem de uma tradição de aula expositiva, né? Do professor dando a aula e tudo mais. Então, eu não vejo esse podcast como contraditório. Eu vejo ele, na verdade, somando com uma certa pedagogia mais tradicional, embora com o uso de uma tecnologia. Mas acho que isso é interessante, que esses estudantes podem ir te dando pistas, assim, não sei se já está aí no seu escopo de trabalho futuro, para além do tema da procrastinação, pensar talvez numa série de livros mais temáticos ou algo parecido. Tem algo em mente? Eu terminei esse livro muito com a ideia de fazer a continuação para a pós-graduação, porque é um campo também que atendia mestrandos e doutorandos e tem suas especificidades nesses campos de aprendizagem, suas dificuldades. Se a psicopedagogia não chegou no ensino superior, menos na aprendizagem dentro do mestrado e do doutorado, né? Que são momentos, às vezes, muito difíceis, e às vezes as pessoas passam muito sozinhas.
Então, eu tinha como objetivo fazer um segundo livro da pós-graduação. Não sei se vai se concretizar ou se eu vou para a educação básica, mas eu acho que a educação básica a gente tem muito mais material. Mas ainda estou pensando entre a pós-graduação e a procrastinação e produtividade na contemporaneidade. Olha, não querendo trabalhar aqui ou dizer o que você tem que fazer, Ellen, mas eu acho que do ponto de vista de novidade, assim, de fato o ensino superior aí, graduação e pós-graduação, ele te abre um leque maior de oportunidades justamente pela falta de materiais. Evidentemente que na educação básica também iria contribuir, mas você disputaria um espaço com uma série de materiais já existentes, né? E eu acho que na graduação são poucos materiais, assim, e na pós-graduação, tirando manuais, guias, né, com aquela cara de manual, eu desconheço qualquer tipo de, mesmo no ensino superior, assim, com a característica do seu livro, eu diria que o que imagino que a maioria das pessoas aqui conhecem é os Cartas de Gervásio ao seu umbigo, que é um trabalho originalmente português, né, do professor Pedro Rosário, depois adaptado um pouco pela professora Sueli Polidoro para a nossa realidade, mas eu acho que, com exceção do Cartas do Gervásio ao seu umbigo, o seu é o primeiro, assim, pensando um pouco no nosso cotidiano, e aí muito marcadamente essa coisa da ansiedade, que é comum em outros países, mas acho que para a gente isso tem aparecido de uma maneira muito constante, né? Para quem está ali no dia a dia, no trabalho com os estudantes, muitas vezes eu, como pedagogo, em essência, não conseguia pensar em falar de aprendizagem sem ter que passar antes por uma conversa sobre ansiedade boa, ansiedade ruim, né? Então, acho que você, como psicopedagoga, muito mais, né? Com certeza. Não, sim, realmente eu acho que na educação básica a gente tem muito mais material. A possibilidade de ir para a pós-graduação é muito grande por causa disso. E os atendimentos, para pensar atendimento de pós-graduação, já era outro protocolo, já é outro encaminhamento, e a gente realmente não tem nada nesse campo para a psicopedagogia. É possivelmente o caminho aí que a gente vai trilhar e iniciar agora nesse segundo semestre, quem sabe, uma futura publicação ano que vem. Vamos ver. Continuando a viagem aí, de repente, do Recife, chegando ao Oiapoque, lá em cima, lá com outros cenários aí, um Brasil diferente, né? Verdade. Você tem perspectiva de ter uma versão, vou dizer, em PDF, online do livro? Ele tem, a editora disponibiliza a versão, tem para o Kindle, já tem na Amazon, tem a compra do Kindle, e tem no, acho que, porque eu uso o Kindle, mas eu acho que tem a versão também, parece que o Google tem uma versão também, né, alguma plataforma do Google que faz a versão, então a editora também disponibilizou a versão virtual. No site da Amazon a gente consegue comprar o físico e o Kindle, e no site da editora você também consegue comprar a versão virtual, que eu acho que é pelo Google ou alguma coisa, não estou muito informada, mas tem a versão também virtual. Legal, porque eu acho que isso tem um potencial aí de difusão, assim, bem grande. E eu nem falo só por conta das novas gerações, eu falo mesmo pela estrutura das nossas universidades, até para que isso seja um livro de referência, né? Acho que as nossas universidades da expansão não têm espaço físico para as nossas bibliotecas, então ou é virtual ou o seu livro vai levar um próximo prédio a ser construído. Basicamente isso é uma realidade comum, por isso que eu estou perguntando, porque entendo o virtual, a gente pode fazer a sugestão para as bibliotecas, né? Sim, a editora já lançou o virtual e o físico ao mesmo tempo, então o virtual já está super disponível também. Na verdade, ficou disponível antes o virtual e depois o físico, porque aí demora para chegar na Amazon para compra, enfim. Muito bom. Eu não vi aqui, acho que a Juliana vai fazer uma pergunta. Eu não vi no chat se tinha outra. Eu vou passar já para a Juliana e dou uma lida aqui no chat. Tá bom. Olá, Juliana. Oi, boa tarde. Eu estou sem câmera, desculpa. Sem problemas. Eu sou pedagoga, eu atuo aqui no núcleo do apoio ao estudante, no campo São José dos Campos. Eu vi que a estrutura do seu atendimento é bem parecida com a dos meus também. Alguma diferença, assim, de ordem, assim, né? Mas
eu costumo começar com os estudantes, que eu chamo inventário da aprendizagem, que é uma espécie de uma entrevista com eles, e eu começo sempre buscando a educação básica, tentando entender como que foi essa aprendizagem deles já na educação básica, porque eu acho que traz indícios, assim, importantíssimos para a gente, né, de tentar entender essa jornada deles. Tá travando? Porque eu estou vendo que a minha... Vocês estão me escutando bem? Eu estou vendo que tá... Ah, tá. E aí, você falou uma coisa muito interessante, né, que acontece às vezes aqui com a questão das técnicas de estudo, né? Tem estudante que fala para mim assim, nossa, eu sou muito focado, então o Pomodoro ele não está dando certo para mim, porque quando eu engato, aí eu tenho que parar. Aí eu tenho que trabalhar com eles os objetivos, as finalidades dessas técnicas, né? Aí eu falo, não, mas espera aí, se o Pomodoro, ele é para quem tem dificuldade de focar. Se você não tem dificuldade de focar, por que você está usando o Pomodoro, né? Então, eu comprei o seu livro, mas ainda não chegou. A minha pergunta é se você trata disso, né, dessa questão dos objetivos, dessa finalidade, como que você lida também com isso nos atendimentos, e se você tem algumas dicas aí para trazer para a gente. Obrigada e parabéns pelo livro. Obrigada, Juliana. Eu na entrevista com o aluno, a triagem que a gente faz, eu tomo muita educação básica para entender como é que foi, até mesmo para entender como é que é o entendimento dele sobre a sua educação anterior, né? Então, acho que isso realmente é muito importante. A técnica Pomodoro, realmente, os que conhecem, eles trazem com peso e reclamam, né? E eu converso também muito sobre isso, que é o autoconhecimento. Eu falo, olha, você tem que pegar a técnica e entender o quanto ela funciona para você. Então, a gente sempre precisa de pausa. A gente não tem como ficar estudando direto, porque o que eu coloco no livro é isso. Quanto mais o tempo passa, a minha concentração vai diminuindo. Eu preciso dar pausas ao longo desse processo. Quando eu vou dar pausa, você tem que entender como é a sua concentração. Tem gente que precisa ser de 20 minutos, que é o que se propõe a técnica Pomodoro. A neurociência veio com isso muito fortemente, dizendo que depois de 20 minutos a gente não está mais prestando atenção. Mas eu não sou assim. Eu entendo que eu consigo produzir ali 50 minutos bem, e aí eu vou fazer uma pausa. E aí a conversa muito vai nesse sentido. Às vezes eles trazem as técnicas deles, não só a gente fala de técnica, mas eu faço um atendimento muito nesse sentido. O que você faz? Vamos pensar. Às vezes, de uma sessão para outra, vai tipo um diário, uma folha. Como é que você estudou? Como é que para eles terem essa percepção deles? E a partir dali a gente vai dizendo, então esse aqui é o caminho, levando a essa reflexão mais individual, né? Quanto tempo você consegue se manter focado? Eu percebi, Ellen, que eu consigo focar por 60 minutos. Ok, então vamos trabalhar ali na linha de 50 minutos e vamos fazer uma pausa. Entendendo também que se eu tenho vários blocos, o primeiro bloco eu vou estar com muita concentração. E o último bloco eu vou estar com menos concentração, igual a academia. A gente começa super animado. No primeiro aparelho a gente está super bem. No último a gente vai contando, fica 1, 2, 3, 7, 10. Começa a contar porque a gente já está super cansado. Nossa mente vai funcionar da mesma forma. Então talvez o último bloco tenha que ser menor. Então é sempre muito importante, às vezes, a gente trazer essas técnicas que eles trazem, que eles aplicam no dia a dia, e refletir em cima delas, né? Porque às vezes a gente só reproduz, vai reproduzindo o que a gente aprendeu ou o que disseram que é daquela forma, sem ter uma criticidade em cima do que eu estou fazendo e se isso funciona ou não para mim. E aí eu acho que esse que é o caminho que você está fazendo. A técnica Pomodoro, ela foi criada a partir de uma ideia de que só se tem concentração por 20 minutos. E as pessoas diferem uma da outra. Então, como é que eu vou fazer frente a isso, né? Então, sempre, eu acho que é esse muito o caminho. E que você abre a sua fala dizendo, trazer o que o aluno tem, né? Trazer como é que foi a aprendizagem, trazer como ele funciona, para dali a gente ir desconstruindo, construindo, mantendo e construindo essa jornada, esse caminho dentro do autoconhecimento. Para mim, eu acho que coisas prontas não funciona para todo mundo. É igual um livro de autoajuda. Eu posso trazer um livro e falar, nossa, esse livro aqui foi maravilhoso para mim. Ele me alcançou.
mas ele não vai ser maravilhoso para todo mundo. Né? Porque cada um tem um funcionamento. Então, às vezes, porque esse livro aqui vai mudar a vida de todo mundo. Não, não vai. Não vai, porque ele mudou a minha vida, porque naquele momento eu estava com aquela abertura, meu funcionamento bate com o que o livro está escrevendo, enfim. Então, a gente sempre trazer isso e ir dali trabalhando com o aluno, eu acho sempre muito rico. Não sei se eu respondi ou alcancei o objetivo da sua pergunta, mas eu acho que muito é esse o caminho. Respondeu sim, obrigada. Ótimo. E acho que isso, de maneira geral, vale para todas as técnicas, né, Ellen? Acho que é um exercício mesmo, assim, tem algumas coisas que não funcionam, assim, eu vejo a geração atual assistindo o vídeo das aulas e para mim não funciona isso, eu acho que eu sou mais tradicional da leitura ainda, aquela coisa de tem que ler o texto, rabiscar e formular, e eu vejo o vídeo que está no 4º minuto, eu já não lembro mais do primeiro, e, enfim, mas tem pessoas que se dão super bem com essa forma de aprendizagem, porque pode pausar o vídeo e tudo mais, enfim, acho que são experiências e muitas vezes os estudantes eles acabam indo pelo automático, pelo que vê um colega fazendo e fala, pô, se ele tira sempre 10 assim, então deve ser o melhor jeito de estudar. E aí não funciona sempre. E eles se cobram, aí um aluno fala assim, o professor é muito bom, vai lá, pega aula com ele. Aí eu odeio o professor. Nem que o professor é bom ou ruim, é porque o estilo que o professor ensina deu médico, que é a forma como um amigo aprende. E às vezes não é o meu estilo de aprender, não é igual o professor ensinar. Então, ter essa reflexão, ter esse autoconhecimento é muito importante para essa jornada, né? Às vezes a forma como o meu amigo aprende funciona para ele, mas não funciona para mim. Às vezes o aluno se força, eu tenho que estudar em grupo. Nem todo estilo de aprendizagem funciona estudando em grupo. Tem estilo de aprendizagem, as pessoas mais reflexivas, elas precisam primeiro de um momento individual para depois compartilhar. Ela não vai sair participando de aula de grupo. Agora, as pessoas mais ativas, que para processar a informação precisa da comunicação com o outro, ela funciona bem estudando em grupo, participando muito da aula. Então, aí, às vezes, as pessoas que não conseguem ficam muito tristes, dizendo, eu não consigo. Porque, às vezes, é um estilo. Aí, quando chega nessa parte, a pessoa, eu não sabia que isso era um estilo, que era uma forma. Você primeiro precisa ter uma coisa mais interna para depois você ter algo externo. E aí, eles ficam até mais confortáveis, porque eles acham que eles são errados. Então, porque eu sou errado. Né? E tem aqueles casos, né, você já deve ter vivenciado, né, o colega que estudou, ele fez o resumo, e aquele de última hora que pegou o resumo emprestado e no final teve a nota melhor, assim, acho que esses eles ficam super abalados, e aí você fala, olha, uma questão é estudar, outra coisa é o desempenho na prova, esse seu colega, ele é bom disso, de fazer prova, e você precisa, talvez, aperfeiçoar um pouco a parte do desempenho, mas acho que tem essas situações, assim, que também tem bastante relação. Verdade. Acho que não temos mais perguntas aqui, Ellen, acho que até pelo horário também, dificilmente vamos ter mais perguntas. Eu queria agradecer, acho que foi bem legal o bate-papo. Tenho certeza que acho que o seu material, né, além dos estudantes, ele tende a ser um material de apoio para os próprios profissionais aí para usarem no seu cotidiano, né, e acho que a maneira que foi escrita, pensando num diálogo, né, ele é uma conversa, embora ele traga referências, ele tenha citações de bibliografia para, de repente, quem queira procurar um saiba mais, assim, ele foi pensado nessa linguagem. Eu acho que isso é um facilitador, tanto para os profissionais quanto para os estudantes, né? Porque muitas vezes a gente vai pegar o material na tese, e aí também não dá para você ir lá e só copiar uma página da tese que tem um mecanismo, uma sugestão. Então, acho que é um material aí com uma perspectiva de sucesso bem grande, e espero que isso suscite aí novas escritas, assim, mesmo que seja desafiadora para você escrever nesse diálogo mais informal, assim, né?
Eu agradeço, gente. Estou aberta, meu e-mail, celular, retorno, conversas. Eu acho que isso faz a gente crescer muito, né? As trocas, né? Espero que possa contribuir muito, né? Lógico que o objetivo maior são os alunos, mas eu sempre tive em mente as pessoas que trabalham no ensino superior, porque eu vi o quanto foi difícil construir esse caminho, né? Não que não exista trabalhos e coisas, lógico, eu tive minhas referências para construir esse caminho, só que a gente não tem isso em quantidade e ter um material que a gente possa guiar esse caminho e ampliar ele também, logicamente, é muito importante, assim, por isso que eu penso em fazer para a pós-graduação, que também é outro campo que demanda uma atenção nessa questão da aprendizagem, do ser um estudante dentro da pós-graduação, dentro da graduação, a aprendizagem na fase adulta. Então, agradeço muito, agradeço o convite e estou sempre aberta aí para trocas, dúvidas e qualquer coisa, tá bom? Muito obrigado, Ellen. Tem aqui uns agradecimentos também no chat aí para você. O último foi o da Aide, o da Larissa. Eu acho que foi bem legal. E, bom, estamos abertos, acho que a maioria aqui está lá no grupo do WhatsApp também, novas ideias que forem surgindo, acho que dá para a gente ir conversando. Agradeço especialmente a Ellen, mas também a todas as pessoas aqui reunidas hoje para essa troca. Valeu, gente. Obrigado aí, boa tarde ou boa noite. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Parabéns, Ellen. Bom trabalho para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada, Ellen. Tchau.